Toda honra e toda glória sejam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, amados irmãos, e a todos que escutam a esta pregação. O que significa Páscoa? A Páscoa não é apenas um rótulo, uma desculpa para se festejar com chocolates e sorrisos. Não é uma desculpa para termos um dia no qual nós podemos unir a família num lar aconchegante. Tudo isto é muito bom, mas não se trata disso. Sim, a Páscoa é algo muito maior. Nós cristãos sabemos o que é a Páscoa. A Páscoa é mais disso. É a família, é o amor, é a união, mas para todo sempre. A Páscoa é Jesus Cristo. Ironicamente, muitos comemoram a Páscoa, querem os chocolates, querem a união, querem a família, querem o amor, querem o carinho, querem o lar aconchegante, querem a vida, mas não conhecem o autor da vida. O autor da vida é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é a nossa salvação. Páscoa é salvação. Páscoa significa passagem, passar por cima, salto, movimento, caminhada, mas sempre no sentido de atravessar, mais precisamente a passagem deste mundo para o mundo vindouro. João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Sabemos que somente Jesus Cristo pode nos levar para as moradas celestiais, e é por isso que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o Verbo de Deus, o Filho que vive eternamente com Deus e é Deus. O Senhor Jesus veio como homem, trazendo a mensagem de amor do Pai, e nos ensinou que se aprendermos dele, então recebemos a vida eterna. Foi levado como um cordeiro para o matadouro. Isso significa que, mesmo sendo Deus, Jesus Cristo se deixou levar mansamente para a morte como um cordeirinho, sem reagir. Sendo Deus, deixou-nos a sua palavra viva, cumpriu sua obra de salvação e na cruz ainda pediu perdão por seus malfeitores, dizendo, está consumado. E eu agora iniciei essa pregação, amados irmãos, com um tom de voz diferente, meio animado demais, meio forçado, mas a alegria, o cansaço. E eu me pergunto, será que eu vou viver até amanhã com todas as coisas que estão me acontecendo? Será que aquilo? É dúvida disso. Enquanto uns mergulham numa alegria infundada, pega um dia de Páscoa, é Páscoa, alegria, é Natal, ano novo, aniversário. Enquanto uns fazem de todos os dias a mesma coisa, sem propósito, sem saber o que estão fazendo. Porque querer o bem bom, né? Todo mundo quer. Mas nós queremos isso para sempre, então agora mesmo eu me pergunto, eu iniciei esta pregação num tom forçado, numa emoção, porque estou cansado e não sei o que mais, e fico questionando, será que eu vou terminar a pregação? Será que eu vou viver até amanhã? Mas está consumado. O Senhor Jesus, na cruz, pediu perdão para os malfeitores. E em seguida disse, está consumado. A obra de salvação está pronta. Se a minha alma pergunta, será que isso? Será que aquilo? Eu lembro das palavras do Senhor Jesus dizendo, está consumado. Está pronto, está feito, basta crer no Filho de Deus. Eu já tenho a vida eterna, eu já tenho a minha Páscoa que é Jesus Cristo, não tem alegria maior. Então, saber que Jesus Cristo já me concedeu a vida eterna, isto é melhor do que chocolates, bombons, melhor do que a união, melhor do que a família. Por quê? O que é melhor do que isso? Você já sabe o que eu vou dizer. É dois isso, né? Dois disto. É um ditado popular, né, amados? O que é melhor do que isso? Dois disso. Mas Cristo quer que nós tenhamos isto eternamente.
eternamente. Se as pessoas que comemoram essa Páscoa fútil, vã, soubessem que elas têm isto eternamente, se aceitarem ao Senhor Jesus, deixará de ser fútil. É a mesma comemoração, ironicamente, a mesma alegria, a mesma festa, é o que o Senhor Jesus quer, apenas que se mencione o seu nome na Páscoa, porque a Páscoa é Jesus Cristo. Glórias a Deus. O Senhor disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Disse: vou preparar-vos lugar. Sabemos que somente Jesus, o Cristo, pode nos levar para estas moradas celestiais, e é por isso que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o Verbo de Deus, o Filho que vive eternamente com Deus e é Deus. O Senhor Jesus veio como homem, trazendo a mensagem de amor do Pai, e nos ensinou que se aprendermos dele, então recebemos a vida eterna. Foi levado como um cordeiro para o matadouro. Isto significa que, mesmo sendo Deus, Jesus Cristo se deixou levar mansamente para a morte, como um cordeirinho, sem reagir. Sendo Deus, deixou-nos a sua palavra viva, cumpriu a sua obra de salvação e na cruz ainda pediu perdão por seus malfeitores, também dizendo: está consumado. Foi ressuscitado, apareceu para centenas de pessoas e deixou-nos a promessa de que voltará. Como um cordeirinho manso, pacífico, o próprio Deus esteve nesta terra em carne, abrindo para nós o caminho para a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que nos leva ao título desta pregação, Mensagem de Páscoa 2025. E o texto principal está em João 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amados irmãos, vamos lembrar o que é uma sombra de Cristo. Hoje nós estamos na nova aliança, no Novo Testamento, porque Cristo já veio em carne para esta terra. Mas no Antigo Testamento aconteceram vários eventos que representavam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto significa que antes do Senhor Jesus descer a esta terra, no Antigo Testamento, vários eventos deixaram uma mensagem na Bíblia Sagrada apontando para Cristo. E um desses eventos, uma dessas sombras de Cristo, nos mostra como surgiu a expressão o Cordeiro de Deus. Então nós sabemos que quem não conhece a história deve ler o livro de Êxodo, mas de forma simplificada, havia um povo escravo do Egito e essa escravidão já durava séculos, 430 anos. Então o Senhor Deus escolhe Moisés e através de Moisés, o Senhor Deus comunica àquele faraó que se ele não libertar o povo, ele vai ser atacado por diversas pragas, ele vai sofrer as penalidades que Deus determinou. Então Moisés avisa o faraó 1, 2, 3, e por 9 vezes o coração duro do faraó não liberta os escravos. Mas na 10ª vez, o Senhor Deus ordena que todos os primogênitos morrerão, se não for cumprida uma ordem. A ordem de matar um cordeiro, pegar o seu sangue e passar nas ombreiras e na verga da porta de suas casas. Como o faraó não acreditava no nosso Deus, quem não cumprisse esta ordem teria o seu primogênito morto.
Muitas pessoas não cumpriram esta ordem e tiveram seus filhos mortos. E como o faraó não acreditava no nosso Deus, teve também o seu filho morto. E isso foi para o faraó a 10ª praga. Isto foi para o faraó insuportável, a ponto do faraó tomar a decisão finalmente de libertar os israelitas da escravidão. Então nós sabemos que aquele povo cumpriu a ordem do Senhor Deus. Pegou o sangue de um cordeiro, mesmo sem entender o que estavam fazendo, eles sabiam por que estavam fazendo, porque Deus ordenou. Então eles pegaram o sangue de um cordeiro, passaram nas ombreiras e na verga da porta. O que são as ombreiras? É a parte vertical em volta da porta, à esquerda e à direita. E a verga é a parte horizontal em cima da porta. Enfim, passaram sangue em volta de suas portas. Êxodo 12, versículos 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, amados, nós sabemos que os israelitas cumpriram a ordem do Senhor Deus, e quando o Senhor Deus passou por suas casas, viu as suas portas com sangue em volta. A entrada de suas casas tinha o sangue de um cordeiro, simbolizando que obedeceram à voz do Senhor Deus e, portanto, estavam salvos. E aí, então, temos a expressão sangue do cordeiro, que hoje nós sabemos o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, e todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que obedece ao Senhor Deus, semelhantemente tem o sangue não nas portas de suas casas, porque não há necessidade mais de sacrifícios, mas nós temos o sangue do Cordeiro de Deus em volta de nossas almas, preservando-nos da morte eterna, salvando-nos da morte eterna. A palavra do nosso Deus é maravilhosa e muitas pessoas, quando pegam apenas um versículo, não entendem o texto nem o contexto, simplesmente porque não buscam a Deus. Muitas pessoas podem dizer que Deus é esse que exigia sacrifício de animais. Pois é. Os animais eram sacrificados e depois eles comiam os animais. E apesar de terem as ofertas queimadas, nós sabemos por comprovação que Deus é Deus. Para estas pessoas que dizem que Deus é esse, que exigia sacrifício de animais, você pode rir, você pode rir e dizer, você também exige sacrifício. A pessoa vai dizer, eu não, é o Deus de vocês que faz isso, eu não. E aí você pode dizer, e aquele churrasquinho que você come todo dia? Seja lá no buffet, seja no restaurante, seja no final de semana, reunindo 5, 10, 20 amigos, seja naquela churrascada, você sacrifica animais todos os dias. Da mesma forma, no Antigo Testamento, animais eram sacrificados e com um propósito muito maior. E hoje nosso Deus não exige sacrifícios, pois entregou o seu próprio Filho Jesus como sacrifício, em substituição a todo tipo de sacrifício. Nos libertou até para comermos todo tipo de alimento e decidirmos até se queremos ser ou não vegetarianos. Vamos então revisar como é que funciona a nossa salvação. Hoje nós estamos no Novo Testamento, não precisamos mais de sacrifícios de animais, podemos até deixar de comer carne se assim desejarmos, porque somos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus.
João 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53, versículos 1 ao 7. Quem deu crédito à nossa pregação é a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura e, olhando nós para ele, não havia aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amados, muitos irmãos sofrem porque não entendem que no corpo, nesse mundo, a gente sofre. Mas sofrer na alma por não entender é pior ainda, é terrível. Nós temos a salvação porque cremos no Cordeiro de Deus. O sangue do Cordeiro de Deus está cobrindo as nossas almas, nos protegendo para que cheguemos no céu. Assim como os israelitas jamais poderiam sair daquela escravidão, igualmente hoje é impossível. É impossível para nós deixarmos de ser escravos deste mundo. Não tem como, exceto pelo Cordeiro de Deus. Por isso nós cremos no Filho de Deus, e assim o Filho de Deus protege as nossas almas. O sofrimento neste mundo é inevitável, mas nós temos a promessa de habitarmos com Deus eternamente. Os israelitas não sabiam fazer o que somente Deus pode fazer. Eles eram escravos do Egito. Eles obedeceram passando o sangue de um cordeiro em volta de suas portas, para que seus primogênitos pudessem escapar da morte e eles mesmos pudessem ser libertos da escravidão. Hoje, nós obedecemos ao Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, simplesmente porque nos é impossível escapar da morte. O Egito, os faraós deste mundo são muito poderosos, mas como aceitamos o Cordeiro de Deus, como acreditamos no que o Cordeiro de Deus fez, então o sangue do Cordeiro de Deus marca as nossas almas. E isto não é apenas uma linguagem figurada, pois é o próprio Deus em Espírito que vem, o Espírito Santo, que passa a habitar no mesmo corpo de todo aquele que crê. João 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É o sangue do Cordeiro marcando as nossas almas. É a presença de Deus fazendo morada dentro do nosso corpo, lado a lado com nossas almas. Isto é o selo da salvação, o selo do Espírito Santo. Muitos pensam que quando falamos o sangue do Cordeiro de Deus, tem algo a ver com sangue. Sim, tem a ver com sangue. É o sangue que foi derramado na cruz por amor de nós. Mas nós não temos que fazer nenhum ritual de sangue, não.
O Senhor entregou a sua própria vida justamente para que nós não precisemos mais de sacrifícios. Então, como é que o sangue do Cordeiro de Deus marca as nossas almas hoje? Exatamente conforme João 14, 23. O Pai e o Filho vêm e fazem morada juntamente com nossas almas dentro do mesmo corpo. No Antigo Testamento, eles passavam o sangue de um cordeiro nas portas de suas casas para que a morte não chegasse em suas casas. Hoje a palavra quer dizer que as nossas casas são os nossos corpos físicos. E para que a morte não entre em nossas almas, o sangue de Cristo nos cobre. O sangue do Cordeiro de Deus sela as nossas almas. Quando a morte entrar nesta casa, quando a morte entrar neste corpo, então a morte irá destruir este corpo, mas não as nossas almas que estão já lado a lado com o Espírito Santo, lado a lado com o Pai e com o Filho, pois o nosso Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, e os três são um. Efésios 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Como se fosse a porta de nossas casas com sangue de um cordeiro, muito mais do que isto, nós temos a porta de nossas almas seladas, protegidas, pelo sangue do Cordeiro de Deus. O próprio Espírito Santo, que é o Pai, é o Filho, em pessoa habita dentro de nossos corpos. Não há proteção maior do que esta. O Deus vivo em pessoa, zeloso, cuidando de nossas almas. O Senhor Deus, através do seu Filho Jesus, através do Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue na cruz, marca a sua presença em nossas almas, garantindo a nossa salvação. Todo cristão inicialmente sabe que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os israelitas não sabiam porque eles tinham que passar o sangue em volta das suas portas, mas sabiam o motivo. Não sabiam como Deus faria, qual é o poder de Deus, mas sabiam o que Deus faria. A morte chegaria para o primogênito daqueles que não obedecessem. Por isso obedecemos a Cristo, porque semelhantemente aos israelitas, não sabemos como sair deste mundo e entrar no paraíso. Não sabemos como receber a vida eterna, mas sabemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, fazemos o que o Senhor nos pede, recebemos não a vida eterna diretamente, mas recebemos diretamente a Jesus Cristo. Ele é o autor da vida. Então, o Senhor Jesus nos ordena amar a todos indistintamente e levar a sua palavra. Agindo assim, neste mundo tão contraditório, inicialmente nos sentimos como escravos de Cristo, pois levamos a palavra de amor que o mundo não quer. Mas, como sabemos o que o nosso Salvador está fazendo, então, em pouco tempo, deixamos de ser escravos e passamos a ser amigos de Cristo. João 15, versículos 14 e 15. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. E é claro, nós sabemos que, no início, nos sentimos como servos. Depois, vamos entendendo um pouco mais, já somos amigos de Cristo. E hoje,
nós entendemos que Cristo é muito mais do que um Senhor. É o eterno Senhor, o Deus único, muito mais do que amigo, é nosso Pai. Finalmente entendemos que somos filhos e que o Pai está provendo todas as coisas para que sigamos com Cristo até chegarmos em sua gloriosa presença e vivermos eternamente com Ele. João 3, versículos 6 ao 8. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amados, é por isso que o nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai não prioriza o bem-estar físico aqui neste mundo. Muitos dizem que se Deus fosse bom, então livraria o mundo do mal. Mas é exatamente isto que o Senhor Deus está fazendo, nos permitindo passar por experiências que façam com que nasçamos novamente. O Senhor Deus permite o sofrimento para que nossas almas deixem de olhar para as coisas da carne, pois o que é nascido da carne é carne, não vai para o céu. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito com letra maiúscula, porque Deus é Espírito, então passa a ser Espírito, passa a ser Filho de Deus, vai para o céu. Por isso que a palavra diz assim, não fique maravilhado por eu ter dito, necessário é nascer de novo. As pessoas ficam maravilhadas no mau sentido, ficam dizendo que Deus é esse, que não vem, não acerta tudo logo e deixa você sofrer nesse mundo. Os filhos do Satanás estão passando bem. O Satanás deixa eles na carne, prover riquezas, prover luxo, para que eles fiquem presos na carne. O que é nascido da carne é carne, para que eles não vejam a verdade, para que eles não busquem a Cristo, para que eles não nasçam de novo, para que eles não sejam preparados, para que eles não tenham capacidade de adentrar ao mundo vindouro. Então, o nosso Senhor, ele não prioriza o bem-estar físico neste mundo, por quê? Porque mesmo o sofrimento nos mostra o que é a carne. Se você é nascido da carne, você é carne. Cedo ou tarde vai colher os frutos da carne. Não tem vida eterna na carne. Só tem vida eterna em Deus, que é Espírito, que é o Senhor dos senhores, o Deus que vive eternamente. Então, este Deus sábio nos diz, necessário é nascer de novo. Quer sair da carne? Quer sair deste mundo opressor e receber a vida eterna? Necessário é sair deste mundo e entrar no mundo vindouro. Necessário é nascer de novo. E quem busca a Cristo recebe o Espírito de Cristo, o Espírito Santo habitando dentro do próprio corpo. E o Espírito de Cristo, que é invisível, é como o vento, assopra onde quer. E ouves a sua voz, nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. E muitas vezes não sabemos o que o Senhor está fazendo. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós não sabemos, porque os pensamentos do nosso Pai são mais altos do que os nossos. Mas sabemos o motivo. O Senhor Deus não prioriza o bem-estar físico. O Senhor Deus não é tirano, não é ruim, pelo contrário, Ele proporciona este momento aqui nesta terra, que é somente este momento, nunca mais veremos a morte, nunca mais teremos doença, viveremos eternamente num corpo glorificado na presença do Deus vivo, que é nosso Pai desde já. Mas para que isto aconteça, nós temos que aprender o que é a carne. Nós temos que passar por esse sofrimento, para que nunca mais nos esqueçamos do que é a carne. Os anjos que abandonaram as suas posições lá no céu caíram. Estão condenados para o lago de fogo. Nós temos a lembrança do que é esta carne.
Nós nascemos de novo porque, ao saber do sofrimento desse mundo, nós aceitamos o Filho de Deus. Nós aceitamos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que nos mostra que, para ir para a vida eterna, nós temos que nos comportar como ele, sermos mansos, sermos pacíficos como um cordeiro, porque nossas almas já estão seladas pelo Espírito Santo, já temos a vida eterna. Nossa missão é tão somente levar a verdade, falar a verdade, dar testemunho de Jesus Cristo. E é por isso que nós entendemos, e é por isso que nós entramos na nossa batalha espiritual, porque batalhar pelas coisas da carne, você já sabe como é que é, né? Nós nascemos neste mundo carnal, é estudo, é pré-primário, é primeiro grau, segundo grau, é formatura. Eu fiz 11 cursos superiores, terminei 4. E muitas pessoas como eu não chegam a lugar nenhum. E os que chegam conquistam as coisas da carne, mas depois morrem, perdem tudo. Tudo aqui perece. Então nós aceitamos a Cristo para termos este nascimento espiritual, para sairmos deste sistema carnal, para recebermos vida eterna. E porque nós entendemos isto, nós cristãos ainda somos um pouco carnais, ainda erramos, ainda pecamos, mas buscamos a luz do mundo que é Cristo. E ao fazermos isto, sabemos o que estamos fazendo. Estamos deixando a luz de Cristo entrar nas trevas. E quando a luz entra, o que acontece? Acontece a batalha espiritual. Daniel 12, versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Nós entendemos, amados. Nós somos sábios porque temos a sabedoria do Deus vivo. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É por isso que nós temos a vida eterna, porque nós conhecemos a Deus. Conhecer na Bíblia significa casamento, significa se unir, nós nos unimos a Deus. Não é dizer com arrogância, eu sei mais do que tu, eu conheço a Deus. Não. É a decisão daquele que simplesmente aceitou o Filho de Deus. E a partir daí o Espírito Santo, que é Deus em Espírito, vem e ensina todas as coisas. É por isso que João 5, versículo 24 diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amados, um ímpio nem pensa nisso, e nós deixamos de pensar muitas vezes e deixamos de alegrar os nossos corações. Nós já ouvimos a palavra do Senhor Jesus e cremos nele. E cremos naquele que o enviou, o seu Pai, que é nosso Pai. E por isso já temos a vida eterna. Já passamos da morte para a vida. Não entraremos em condenação. Por quê? Porque o próprio Deus em Espírito está habitando o mesmo corpo, lado a lado de nossas almas, nos guiando, nos ensinando. E a nossa alegria é saber que o selo da salvação é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo guia, dá testemunho de Jesus Cristo, e quando nada mais podemos fazer, o Espírito Santo impele, empurra para aquilo que nós devemos fazer, até onde pudermos fazer. E quando nada mais pudermos fazer, o Espírito, então, guia não mais o nosso corpo, não mais as nossas ações, mas a nossa alma. Vocês imaginam uma alma sofrendo num hospital, numa prisão, qualquer situação em que você não possa fazer mais nada. Até ali o Espírito está guiando a tua alma para que alcance a redenção em Cristo Jesus.
porque Cristo traçou esse caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A tua alma está selada para receber a vida, não vida, mas a vida eterna na casa do Pai. É por isso que a palavra diz que as obras são colocadas na nossa frente. A gente faz por amor. Olha, se eu vejo algo que eu posso fazer para ajudar o meu semelhante, eu faço. Se eu não posso, eu não faço. A obra não é minha, a obra é do Senhor Deus. Se Ele quer que eu faça alguma coisa, Ele coloca na minha frente. E eu faço. João 6, 29, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Então, se cremos no Filho de Deus, já temos toda a obra de Deus consumada. Pouquinho antes de morrer neste mundo, o Senhor Jesus disse: está consumado, ou seja, a obra dele está pronta. João 6, 29 diz assim, que a obra de Deus é esta. Olha, a obra está pronta. Então, qual é a obra de Deus na tua vida, se ela está pronta? Que tu creias naquele que Ele enviou. Que tu creias naquele que realizou a obra de salvação. Então, quando nós cremos no Filho de Deus, é feita uma conexão. É feita uma transferência. É feito um derramamento do Espírito Santo. E, de fato, o Espírito Santo vem em pessoa e entra em nossos corpos e habita lado a lado com nossas almas. É feita uma passagem, primeiro de cima para baixo. O Senhor Deus que veio em carne, agora vem em espírito e habita no mesmo corpo, lado a lado com nossas almas. E por que o Senhor Deus vem de cima? Para nos salvar. Para que nós tenhamos esta passagem de volta. Isto é Páscoa. É o Cristo vindo nos buscar. E agora em espírito. É o Cristo nos levando de volta. Nos fazendo passar pela morte para chegarmos na casa do Pai. É o próprio Deus em espírito nos guiando para a glória, nos levando para cima. As nossas almas estão guardadas pelo próprio Deus em pessoa, Deus zeloso. E é por isto que o Senhor diz em João 6,37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É claro, o Senhor Deus vem em espírito, em pessoa e habita dentro do mesmo corpo do crente. Dá testemunho de Jesus Cristo, fala com o crente, guia, impele, conduz, sabe o que está fazendo. É o Deus zeloso que diz: esta alma é minha. Ninguém coloca a mão nesta alma. É nosso Pai. É por isso que nós dizemos que Jesus Cristo não é religião. O conceito de religião, como o homem diz, é bem diferente de Jesus Cristo. O Senhor, na Bíblia Sagrada, explica o que é a verdadeira religião. Mas Jesus Cristo é diferente de todas as outras religiões. Por quê? Porque religião, no pensamento do homem, é quando o homem, através de seus próprios esforços, tenta alcançar ou a salvação, ou a vida eterna, ou algum benefício. Já os salvos em Cristo Jesus têm a única fé que é completamente diferente por dois motivos bem claros. O primeiro deles é que nós não podemos fazer nada, nós não estamos tentando nada. É o próprio Deus que envia o seu Filho Jesus para nos buscar. É salvação. Este é o primeiro motivo. É o movimento inverso. Não é o homem tentando ir a Deus, não é nem mesmo o ateu tentando conseguir vida eterna. O ateu não quer se achegar a Deus, não quer nada, ele só quer vida eterna, só pensa nele. Não é esforço de homem, é o próprio Deus que desce para nos salvar. Basta dizer sim, que então o Espírito vem e guia e nos leva para a casa do Pai. Este é o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual a fé no Senhor Jesus é completamente diferente de qualquer outra fé é que a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor Deus. Como nós sabemos disso? Por vários motivos, mas o principal deles é que esta palavra está viva. Todo aquele que busca a Deus, todo aquele que lê a sua palavra, o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. É palavra viva,
A palavra diz que é água viva. Quando uma pessoa começa a beber desta água, esta água viva entra nela. E então o Espírito Santo vem também e habita nesta pessoa e começa a dar testemunho de Jesus Cristo. E antes que um ateu, um ímpio pense que é imaginação, porque a ciência ela coloca inúmeras coisas que são verdadeiras. A ciência do homem não precisa ser desprezada, nós não precisamos ser ignorantes. Mas o que os ímpios não sabem, e quando escutam ignoram, é que o Senhor Deus é galardoador, ele, diferente de todas as outras religiões. Ele vem em pessoa e responde. Aí um ateu vai dizer, isso foi coisa da tua imaginação. Então nós dizemos, experimenta. Deixe você de ser hipócrita, porque na hora de fazer ciência, eu também fazia ciência, eu gosto de ciência, gosto de experimentar tudo. Então, deixe de ser hipócrita. Você que gosta de ciência, de experimentar tudo, agora experimente ler a Bíblia, experimente falar com Deus, experimente a presença do Deus vivo e veja que esta palavra está viva. E veja e escute e sinta com palavras inefáveis, palavras que você não pode repetir, mas que você ouve e entende. Escute o Espírito Santo lhe falando a sua alma. Aí o ateu hipócrita vai dizer muitas coisas, isso é imaginação da tua cabeça, não creio. E aí eu dou testemunho mesmo assim. Escute e experimente se quiser. O Espírito Santo fala não com dúvida, não com sensações e coisas da imaginação, não, ele fala. Vários exemplos eu dei, um exemplo bem claro é quando o Espírito disse de madrugada, vai, é urgente, é caso de vida ou morte. Eu não entendi o que era, não sabia o que o Senhor Deus estava falando no meu idioma, mas sabia a mensagem, são palavras inefáveis. Senti a presença do Deus vivo dizendo, vai. Não aguentei, eu tive que sair de casa de madrugada, fui compelido, impelido, empurrado pelo Espírito, tive que ir. E como um bom cientista, eu não fui hipócrita, não comecei a dizer isso é mentira, é de madrugada, não sei o que, simplesmente o Espírito não me deixou. E aí eu fui. E mesmo no meio do caminho, eu jamais diria, é Deus, é isso, é aquilo, fantasias, não ia inventar nada. Eu fui, eu fiz a experiência, e várias vezes aconteceram. E o Senhor guiou os meus pés, não sabia para onde ir, para a direita, para a esquerda, umas 3 quadras depois. Encontro 2 homens de madrugada, levo a palavra do Senhor Jesus, por quê? Porque ao passar por aqueles 2 homens, o Espírito disse novamente, são eles. Novamente o Espírito falou comigo. Leva a palavra, levei a palavra. E depois de algum tempo, um deles disse assim, eu não ia te falar nada, mas agora que tu está aqui de madrugada falando de Jesus há 10 minutos, eu vou te falar. Tá vendo esse aqui? Meu amigo diz que essa madrugada ele vai tirar a vida dele se Deus não mandar um mensageiro para falar com ele. E naquela madrugada, Deus em espírito disse para mim, vai, e eu fui, e apareci lá como um mensageiro. Para aqueles que duvidam, é assim que o Espírito Santo fala. Ele fala e te mostra as coisas, e as coisas acontecem, e tu sabe não somente por sentir o Espírito falando contigo, porque se fosse só isso, poderia ser uma emoção. Não, em seguida, tu tens a comprovação, aquilo que o Espírito falou, acontece. Então, novamente eu repito, você que é ateu, você que não crê, não é uma ofensa, porque eu também, muitas vezes eu fui hipócrita, muitas vezes eu fui chamado pelo Senhor, a vida inteira eu fui chamado, muitos missionários vieram e eu fui hipócrita. Eu passei décadas caminhando nas ruas, lendo livros, filosofando, pensando na vida, mas não tinha o autor da vida. Eu fugia. Eu queria fazer experiências até sobrenaturais, mas não queria ter uma experiência com Deus. Até o dia em que eu aceitei ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. A partir daquele dia, eu passei a caminhar com Cristo, não porque eu não posso, é porque Cristo veio me buscar e Cristo enviou seu Espírito e habita no meu corpo. E Cristo caminha comigo, e porque Cristo caminha comigo, glórias a Deus, eu caminho com Cristo. Porque Deus me ama, glórias a Deus, eu posso amar a Deus.
e ter a capacidade de amar a todos eternamente. Então, se você ainda não fez a experiência de aceitar a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, tranque a porta do seu quarto, faça uma oração, converse com Deus. Não há nada complexo, nada difícil de entender. Leia o Novo Testamento, leia 1 minuto, deixe aberto. Leia 5 minutos por dia. Faça uma pequena declaração para o Senhor Deus. Ore mais ou menos com estas palavras. Senhor Deus, eu te aceito. Eu aceito teu Filho Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mostra-me, Senhor, que tu és Deus, que tu enviaste teu Filho Jesus. Se é assim, eu aceito. Eu não sou louco. Se é assim, eu quero a vida eterna. A partir de agora não usarei amuletos, não vou consultar horóscopo, não vou me ajoelhar para Maria, nem para santos, nem para anjos. Minhas orações serão somente para ti, meu Senhor, meu Deus e meu Pai. Pronto, você pode até falar mais tempo, se tu és Deus, se tu és meu Pai, se é isso que tu queres, me dar a vida eterna, mostra-me, Senhor. Faça-me ver, faça-me saber, envie-me sinais, faça a tua obra em mim. A tua vontade eu quero, meu Deus. Pronto. A partir daí você já tem a vida eterna e também receberá inúmeras comprovações. O próprio Deus falará à sua alma e você saberá por diversas comprovações que é verdade. É por isso que Romanos 8, versículo 16, diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós somos almas viventes porque temos o Espírito de Deus na composição de nossas almas. O Senhor Deus nos fez no pó, mas não a partir do pó. O Senhor assoprou no pó o seu Espírito. Então, cada um de nós temos Espírito, que é originado no Espírito de Deus. O Espírito de Deus é Deus, Espírito com letra maiúscula. O nosso Espírito é Espírito com letra minúscula. E porque nós temos Espírito de Deus, então o Espírito de Deus vem e fala conosco. É por isso que nós temos a capacidade de escutar a Deus, de receber o próprio Deus falando conosco. O Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. Revela a sua existência, mostra como é a realidade. Isso que é Páscoa. É a passagem dessa vida não para uma melhor, mas para a melhor vida que possa existir. A vida eterna e abundante. Nunca mais veremos a morte e tristeza, nunca mais sentiremos saudade, porque jamais as pessoas morrerão. Viveremos todos irmãos com um único Deus e Pai. Não teremos fome, não precisaremos trabalhar para a subsistência. Não, teremos tudo, absolutamente tudo. No céu, na glória, na casa do Pai, teremos o que nenhum homem sequer jamais teve. Seremos mais ricos do que o mais rico na face da terra. E muito mais ricos porque teremos um corpo glorificado capaz de sentir muito mais, desde o sabor dos alimentos até uma brisa, qualquer experiência que a vida tem, a vida que o Cristo preparou para nós. Seremos iluminados não pelo sol nem pela lua, não haverá dia nem noite, seremos iluminados diretamente pela luz do Cristo Jesus. Seremos a imagem conforme a semelhança de Cristo. Poderemos voar, flutuar, andar levemente com um corpo mais resistente, mais cheio de energia do que uma criança. Teremos um sorriso, um semblante leve eternamente. Tudo isto é a promessa. Mas o que importa é lembrarmos que este Deus existe, é galardoador daqueles que o buscam e debaixo do nariz dos ímpios daqueles que zombam e não querem saber da verdadeira Páscoa.
Debaixo do nariz, o Senhor Deus, ironicamente, se revela para seus filhos. No meu testemunho, amados irmãos, e a todos que escutam esta pregação, eu falo a verdade, é difícil para quem escuta, tanto que muitos não creem. Para mim não é difícil, eu dou testemunho, o Senhor manda dar o testemunho. Aquele anjo não me ordenou para dar o testemunho, foi só para mim a mensagem, por isso eu não revelo a mensagem que eu recebi, eu revelo o que eu posso revelar. Parte do meu testemunho, no ano de 2020, o Senhor Deus envia um anjo e me permite vê-lo face a face por 1 minuto. Aquele anjo veio no corpo de um homem em carne. Preste atenção, porque um já disse, então o que tu viu foi só um homem. Não. Preste atenção, porque o Satanás não quer. Se você não aceitou ao Senhor Jesus, tu não tens ainda o Espírito Santo. E o Satanás engana aqueles que não têm o Espírito Santo. Preste atenção. Aquele anjo veio no corpo de um homem, mas não foi um homem. Aquele homem estava flutuando acima da cabeça das pessoas. Eu não estava sentado numa praça divagando, imaginando coisas. Eu estava ativo, andando no meio da multidão. Aquele anjo veio com grande poder, tanto é que a multidão não podia vê-lo, somente eu e mais outra pessoa. Depois daquele anjo tratar com aquela outra pessoa, ele olhou para mim e tratou comigo. E veio para me corrigir, porque eu estava em pecado. Glórias a Deus. Então, amados, meu testemunho vocês conhecem, eu procuro resumir, mas vocês sabem, e todos que escutam esta pregação saibam, que este Deus, sendo Deus, só pode ser perfeito, só pode ser o Deus único, porque a partir do momento que existe o outro, nenhum dos dois seria Deus. Só pode ser amor, porque amor é a essência da perfeição. E a palavra diz que Deus é amor. E a palavra diz que Deus é Pai, e sendo Pai não pode negar a si mesmo, não pode mentir, é perfeito. E como o Pai nos fez filhos e se manifesta a nós. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitado, ele apareceu para 500 pessoas e foram para as pessoas que acreditavam nele. O Senhor Deus se manifesta para os seus filhos. Isto é maravilhoso. Não somente ter a Páscoa, que é Cristo, não somente ter a salvação, não somente ter a passagem deste mundo para o mundo vindouro, a vida eterna, a vida perfeita em Cristo, como também ter desde já a verdadeira Páscoa, a comprovação, um Deus que não nega a si mesmo e fala com seus filhos. Não tem consolação maior, não é passar a mão na cabeça, não é palavra de autoajuda, não é filosofia de homem, é o Deus vivo que vem e fala com todo aquele que crê, para que saiba que ele existe, está contigo, está guiando a tua alma e tu vais chegar na vida eterna. Por isso o Senhor Deus é conhecido como o Pai das luzes, porque ele derrama da sua luz nos seus filhos. Ora, se Deus é o Pai das luzes, nós que somos filhos somos luzes. E para sermos luzes, temos que ter a luz de Cristo. Cristo diz, eu sou a luz do mundo. E quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos desta luz entra em nós e é provocada uma revolução. É provocada uma batalha espiritual na carne. O Espírito que agora habita em nós é luz. E nós, nesta batalha espiritual, começamos a aprender com esta luz, começamos a deixar de ser trevas. Começamos a receber fato após fato, testemunho após testemunho, não somente dos homens, não somente dos irmãos, dos filhos de Deus, como o próprio Espírito Santo, que é o Deus vivo em Espírito que vem, habita em nossos corpos. E exatamente como a palavra diz, Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito dá testemunho, fala conosco, não tem coisa melhor.
Não tem coisa melhor do que saber que Deus é Deus, nosso Pai, fala conosco por provas, por fatos, por acontecimentos, por saber do que vimos, ouvimos, damos testemunho. E é o que a palavra diz, né? O Espírito, que é Deus, está dando testemunho. E a noiva, que somos nós, a igreja, que recebemos este testemunho primeiro, estamos também dando testemunho. Quem quiser a vida eterna, que diga, vem, que aceite a Jesus Cristo. Não custa nada. Apocalipse 5, versículos 1 ao 14, diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amados irmãos, boa Páscoa, fiquem na paz do Senhor Jesus.